Olá, povo de Deus! É chegado o momento do nosso devocional diário. Eu sou o pastor Vandélcio, do Centro Evangelístico Nova Vida. Este Centro Evangelístico Nova Vida está na cidade de Belém do Pará e tem como igreja apoiadora, a Igreja Mãe, a Igreja Cristã de Nova Vida, na cidade de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Quero dar continuidade à nossa leitura da Bíblia Sagrada. É o que fazemos no nosso devocional diário, todos os dias lendo uma porção das Sagradas Escrituras. Com este compromisso, vamos ler toda a Bíblia, sem pressa, sem correria, pois lemos o texto em porções e fazemos na sequência um breve comentário. Então não temos pressa, vamos seguir na leitura que iniciamos no dia 4 de maio do ano 2021 e vamos seguir lendo a palavra de Deus. Vamos entrar na terceira parte da carta do apóstolo Paulo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, iniciando a leitura do capítulo 15, onde o apóstolo vai tratar acerca da ressurreição dos mortos. É verdade que nós cristãos cremos nas promessas da Bíblia Sagrada, promessas dadas pelo próprio Salvador Jesus Cristo, de que Ele um dia voltará para buscar a sua igreja, para levá-la para o céu, para estar para sempre com Ele. Com isso, aqueles que estiverem vivos no dia da vinda de Jesus serão arrebatados. Num piscar de olhos, diz o texto bíblico, serão transformados e irão ao encontro do Senhor. Antes, porém, desta transformação dos que estiverem vivos, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É a parousia, o arrebatamento da Igreja de Cristo. E Paulo entra nessa terceira parte da primeira carta aos Coríntios para ensinar aos irmãos coríntios, e esse ensino chega até os nossos dias. Vamos ler do versículo 1 do capítulo 11, do capítulo 15, até o versículo 34. O fato da ressurreição. Diz assim, acompanhe. Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebestes, no qual permaneceis firmes e pelo qual sois salvos, se o guardais como vô-lo anunciei. Doutro modo, teríeis acreditado em vão. Prossegue o apóstolo. Transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Vejam, quando Paulo escreve esta carta aos Coríntios, esta primeira carta, muitos dos que viram Cristo ressurreto ainda viviam. Que interessante, né? Prosseguindo. Posteriormente, apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim
como a um abortivo. Aqui ele faz lembrança do seu encontro com Jesus na estrada de Damasco. Vamos prosseguir. Paulo diz, pois sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Ele reconhece a sua falha, a sua falta, mas Deus, diz Tito na sua carta, Paulo escrevendo a Tito, mas Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Deus não lança em rosto o nosso passado de ignorância. Mas uma vez tendo um encontro com Ele, caminhamos com Ele a partir de então em novidade de vida. Voltemos ao texto. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça a mim dispensada não foi estéril, ao contrário, trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Por conseguinte, tanto eu como eles, eis o que proclamamos, eis também o que acreditastes. Ora, se proclama que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a vossa fé. Acontece mesmo que somos falsas testemunhas de Deus, pois atestamos contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, quando de fato não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ilusória é a vossa fé. Ainda estais nos vossos pecados. Ele prossegue dizendo, por conseguinte, aqueles que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se temos esperança em Cristo somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Mas não. Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram. Com efeito, visto que a morte veio por um homem, e aqui este homem é Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, em Cristo. Pois assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Cada um, porém, em sua ordem. Como primícias, Cristo, primeiro. Depois, aqueles que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir, haverá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade, todo o poder. Pois é preciso que ele reine, até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés.
último inimigo a ser destruído será a morte. Pois ele tudo pôs debaixo dos pés dele, mas quando ele disser, tudo está submetido, evidentemente excluir-se-á aquele que tudo lhe submeteu, o Pai, né? E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos, para que Deus tenha a primazia, né? Se não fosse assim, que proveito teriam os que se esgotam pelos mortos? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se esgotam por eles? E nós mesmos, por que a todo momento nos expomos ao perigo? Diariamente estou exposto à morte. Tão certo, irmãos, quanto vós sois a minha glória em Jesus Cristo nosso Senhor. De que me teria adiantado lutar contra os animais em Éfeso, se tivesse apenas interesses humanos? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos deixeis iludir. As más companhias corrompem os bons costumes. Tornai-vos sóbrios, como é necessário, e não pequeis, pois alguns dentre vós tudo ignoram a respeito de Deus. Digo para a vossa vergonha. Até aqui, até o versículo 34. Esta porção extensa, né, onde Paulo trata a ressurreição dos mortos, porque havia na Grécia, né, e aí atingindo também a região ali onde se localizava Coríntios, né, termo da nação coríntia, aqueles que pregavam que a ressurreição dos mortos não existia. Paulo dá o contraponto, dizendo, ora, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas como Cristo ressuscitou, temos esperança. Os irmãos entenderam o texto que lemos e o contraponto que o apóstolo Paulo faz em defesa das Escrituras e reforçando e animando os irmãos a perseverarem na fé e na boa esperança de que Jesus, aquele que fez a promessa, ele voltará para buscar a sua igreja. Amém? Receba esta porção para hoje, não é? Para este dia, para esta quarta-feira, dia 2 de fevereiro do ano 2022. Seja abençoado você e sua família, em nome de Jesus. Amém.